Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 8. Evangelho segundo João, capítulo 8. Nós vamos ler versículo 31 e versículo 32. Dois versículos bem conhecidos do Evangelho de João, no capítulo 8, verso 31 e verso 32. Diz assim a palavra de Deus: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Pai, obrigado pela verdade, obrigado pela tua palavra. É nela que nós queremos permanecer, é com ela que nós temos que ficar para a orientação da nossa vida, para a direção. A verdade que liberta de todo erro, de todo engano, é essa que nós precisamos. E te pedimos mais uma vez em oração, fala conosco, Pai, que seja proveitoso estarmos na tua casa, que possamos ouvir a tua voz nesse lugar, não as doutrinas humanas, as opiniões dos homens, mas o que diz a tua palavra. É isso que nos interessa, e abrimos o nosso coração para receber essa verdade. E eu te peço, ó Deus, misericórdia e graça sobre a minha vida, e que eu receba da unção do teu Espírito, mais uma vez, para ministrar tua palavra com poder, e todos nós sejamos alcançados por ela. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, como eu disse, todos, eu creio, já conhecem estes versículos, especialmente o 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas no verso 31, Jesus está direcionando essa palavra para um grupo de pessoas. Segundo diz o verso 31, judeus que acreditaram nele. Judeus como ele, Jesus, que também era judeu, mas que ouviram a sua pregação e que creram na palavra de Deus, creram no evangelho ministrado por Jesus, creram nele como Filho de Deus. E esses judeus que receberam a palavra e a verdade, Jesus então profere estas palavras: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E como consequência disso, dessa permanência na palavra, vocês conhecerão a verdade. E essa verdade vai livrar vocês de todos os sentidos, vai libertar vocês de todas as amarras, de todos os enganos, de todas as superstições. Essa é a palavra que Jesus deixou para esses judeus que creram nele, segundo nós acabamos de ver aqui na Bíblia Sagrada. Só que essa palavra também se aplica a nós. Ela é universal, embora nesse momento tenha sido direcionado para um grupo de pessoas específico. Ela traz uma verdade que é universal, e todos nós precisamos conhecer essa palavra. Todos nós precisamos permanecer na palavra de Deus para sermos verdadeiramente seus discípulos e, como resultado disso, sermos libertos pela verdade da palavra de Deus. Então, conhecer a verdade, eu só a conheço pela palavra. Jesus faz uma ligação muito simples entre a verdade e a palavra. A verdade é a palavra. Se eu permaneço nela, eu então permaneço na verdade. E essa verdade acaba por me libertar da mentira, me libertar do engano. Então, quando se fala em verdade, se fala da palavra de Deus, que é a verdade. E essas verdades essenciais na palavra, eu preciso compreender, eu preciso entender, eu preciso permanecer nesta verdade. Mas para isso, preciso conhecer a palavra de Deus. Então, o instrumento que nós temos para viver, para nos direcionar, para escolher o que vamos fazer, para ter posicionamentos, é a palavra de Deus. Ela deve governar a minha vida e a sua. Ela, então, vai nos livrar
do erro, do engano e produzirá essa verdadeira liberdade. Mas isto vai acontecer na mesma medida em que eu a conheço. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, para viver essa liberdade, eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso, então, conhecer a palavra de Deus. Eu e você precisamos entender os princípios da palavra. Nós precisamos estudar a palavra, compreender aquilo que o Espírito Santo quis revelar na palavra, para todas as áreas da minha vida, para que eu não seja enganado, para que eu seja livre de verdade. Eu preciso deste conhecimento, do conhecimento da verdade. Então, eu separei aqui alguns pontos na palavra de Deus, em alguns pontos da própria palavra, em áreas diferentes, mas que trazem conceitos importantes que eu devo conhecer. Porque apesar da verdade ser a palavra de Deus, a verdade é única, ela tem várias nuances, ela tem abrangência diferente. Nós temos o conceito da verdade sendo aplicado a todas as áreas da nossa vida. Você aplica os conceitos da verdade nas menores escolhas que você vai fazer. Você se baseará na palavra de Deus. Então eu separei alguns pontos aqui para que eu possa, com estas verdades, fazer minhas escolhas, tomar meus posicionamentos e aí viver de maneira livre, como o Senhor deseja que eu viva. Nós não fomos chamados para a escravidão. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós fomos retirados da escravidão e agora fomos chamados para a liberdade. Mas não há liberdade se você não conhecer a verdade. Não há liberdade se você não tiver intimidade com a palavra de Deus, porque sem ela você fará escolhas erradas e escolhas que te levarão novamente ao aprisionamento. Então, alguns conceitos que eu quero apresentar para você. Primeiro deles, queria abrir a Bíblia contigo no livro de Eclesiastes. Lá no Antigo Testamento, Eclesiastes, há um capítulo, o capítulo 3, que também é um capítulo bastante conhecido e que traz um conceito da verdade de Deus. Veja só, Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado. Tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. O conceito da verdade que Deus está nos ensinando através dessa palavra é que tudo tem o seu tempo determinado. Como nós vimos aqui, o tempo muda, as situações mudam, as reações mudam. Há tempo que eu faço uma determinada coisa, há tempo que eu faço outra completamente diferente e às vezes até oposta. Então, eu preciso entender o tempo para que eu possa me situar no tempo e ser livre das amarras que podem tentar me prender. O que eu quero dizer com isso? Leia comigo agora o Salmo número 46. Um pouquinho antes aí de Eclesiastes, está o livro de Salmos, no Salmo número 46, no versículo número 10. Há uma lição de Deus para nós, onde está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Para que serve essa palavra junto com aquela de Eclesiastes? Tudo tem um tempo determinado. O que eu estou passando agora, o que eu estou vivendo nesse momento, é o momento de viver. Mas não quer dizer que será assim para sempre.
Não quer dizer que eu vou ficar dessa forma para sempre, porque há um tempo de chorar, mas há um tempo de rir também. Então o tempo muda, e o que a Bíblia me diz logo em seguida no Salmo: aquieta o seu coração e saiba que Deus é Deus. E assim, olhando para a palavra de Deus, você se liberta. Você conhece a verdade e se liberta da angústia, se liberta do medo, porque você sabe que há um tempo para tudo e que Deus é o Senhor do tempo. Olhando para o Salmo número 40, no versículo número 1 também, diz a Bíblia: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Traz a Bíblia, então, o conhecimento de que eu clamo e o Senhor me responde. De que o que eu estou vivendo nesse momento não é definitivo. Pode passar, a situação pode mudar radicalmente, porque há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Então eu não posso me desesperar. E a Bíblia me chama também, como diz o Salmo 37, versículo 5, todos conhecem: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Veja a palavra de Deus. Como disse Jesus, permaneça na palavra. E você então permanece nele, você se torna seu discípulo. E ao conhecer essa verdade, ela te liberta. Nessas verdades que nós vimos agora, do que elas te libertam? Do medo, da incerteza quanto ao futuro, do medo do que está para acontecer. Tudo tem o seu tempo determinado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Aquieta o teu coração em Deus. Clama ao Senhor e ele vai certamente te responder. Veja, a verdade sendo colocada em prática para me libertar de todo conceito errado que eu posso ter se não olhar para a palavra de Deus. Então eu aprendo com essa verdade que há um tempo, e o tempo é controlado por Deus, e eu preciso ajustar o meu relógio ao relógio de Deus e aprender a esperar. Esperar confiantemente, esperar com paciência, esperar crendo que eu entreguei o meu caminho ao Senhor. Agora eu confio nele. Eu espero que ele faça aquilo que ele prometeu que vai fazer. Se você conhecer essa verdade, você vai ser liberto, irmão. Você vai ser liberto da preocupação. Você vai ser liberto do medo, da angústia, de todas as coisas que essa excessiva preocupação traz para os nossos dias. Outro princípio que eu quero te mostrar na palavra de Deus é o princípio da escolha. Deus nos dá sempre a possibilidade de escolher. A isso nós chamamos livre-arbítrio. Embora você não encontre na Bíblia essa expressão livre-arbítrio, você encontra o conceito em diversas passagens na palavra de Deus. Você pode escolher. Deus te deu a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Ele mesmo diz ao seu povo lá no Antigo Testamento: escolhe entre a bênção e a maldição. Escolhe entre a vida e a morte. Então você tem a capacidade de escolher. Façamos bom uso dessa capacidade. Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas, porque não conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Do erro da escolha errada, do erro do julgamento errado. Veja um exemplo bíblico que eu compartilho com você, o exemplo do profeta Jonas. Um homem que a princípio conhecia Deus, tinha com Deus um relacionamento, era chamado por profeta, mas ao ouvir a direção de Deus, ele resolve não obedecer. Ora, não adianta eu conhecer a palavra se eu não permanecer nela. Lembra do versículo que está antes do 32 e 31? Permaneça na palavra e você será o meu discípulo. E aí
você vai conhecer a verdade, ela vai te libertar. Então eu tenho um conhecimento superficial da palavra, mas eu preciso viver a palavra. E no momento que isso acontece, aí eu sou livre. Aí eu escapo, não é? Aí eu sou livre do erro e do engano. Jonas conhecia Deus, mas escolhe o caminho oposto ao caminho de Deus. Quer ver outro exemplo bíblico? O exemplo de Sansão, juiz em Israel. Um homem cheio das bênçãos de Deus, da força que Deus deu a ele, da capacidade de lutar, de enfrentar inimigos, de vencer, tantas coisas, tantas glórias na vida daquele homem, tudo dado por Deus, e de repente ele escolhe satisfazer os desejos da sua carne. Ele escolhe o caminho mais fácil, né? Ele escolhe não dizer não a si mesmo, ele escolhe simplesmente dar vazão ao que sua carne deseja. E aí você sabe o final da história de Sansão. Ele conheceu, entre aspas, a verdade, mas ele não permaneceu na palavra. A palavra é a verdade. Permanecer na palavra é aquilo que Deus diz, conhecer a verdade e ser livre. Sansão, ao invés de viver na liberdade, ele foi parar na prisão. Teve seus olhos vazados, e você conhece a história, não é, do que aconteceu com esse personagem bíblico. Outro exemplo, na Bíblia, o exemplo de Judas, Judas Iscariotes. Quem era Judas Iscariotes? Alguém escolhido por Jesus. Que honra ser escolhido para compor aquele grupo seleto de 12 pessoas mais próximas de Jesus. E o que Judas escolheu? Escolheu as moedas. Ao invés de escolher Jesus, ele escolhe as moedas. Ele conhecia Jesus? Conhecia. Ele ouviu pregações de Jesus? Ouviu. Quantas vezes? Quantos discursos de Jesus ele acompanhou? Mas ele permaneceu na palavra? Não permaneceu na palavra. Ele ouviu. Então, olha a ordem dos versículos. Permaneça, aí você conhece e a verdade te liberta. Agora, conhecer só de conhecimento que é adquirido por ouvir uma vez ou duas ou muitas, não muda a vida. Quando Jesus fala conhecer a verdade e ela me libertar, ele está falando da permanência na verdade. Judas conheceu Jesus, Judas conheceu suas pregações, Judas viu seus milagres, mas na hora de escolher, ele foi aprisionado pela ganância, ele foi aprisionado pelo desejo de lucro, pela falta de fé, e escolheu as moedas ao invés de escolher Jesus. Outro exemplo bíblico que você encontra também no Novo Testamento é o exemplo daquele chamado filho pródigo. Você lembra do filho pródigo? Ele resolve sair de casa na hora errada e ele faz a sua escolha. Ele escolhe comer com os porcos. Ele escolhe esbanjar tudo aquilo que tinha, tudo aquilo que recebeu de seu pai e vive dissolutamente até nada mais possuir e de repente parar junto com os porcos, comendo sua lavagem, tentando comê-la, não é? É o que diz a Bíblia, e assim, pela escolha que ele fez, é o lugar aonde ele termina. Conhecia o pai? Conhecia. Morava na casa do pai? Morava. Viu o exemplo do pai? Viu. Conheceu a integridade do pai? Conheceu. Mas não permaneceu no exemplo de seu pai. Então são escolhas que nós fazemos que determinam o nosso futuro. Escolher corretamente segundo a vontade de Deus é o que nós vamos receber quando conhecermos a verdade. Por quê? Porque a nossa verdade, a nossa vontade, ela é enganosa. Leia comigo a Bíblia em Provérbios, no capítulo número 12. Provérbios, capítulo número 12, vamos ler na palavra de Deus, capítulo número 14, né? Provérbios, capítulo 14, versículo 5, versículo 12. Está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Aos meus olhos parece boa a minha escolha,
Aos meus olhos parece bom o caminho que eu decidi seguir, mas no final eu não percebo que são caminhos de morte. Porque eu não escolhi esse caminho com base na palavra de Deus. Escolhi com base na minha vontade, no que os meus olhos viram, no que a minha mente pensou, e eu usando critérios exclusivamente meus. Então a Bíblia diz que a minha vontade, ela pode me enganar. O meu desejo pode se voltar contra mim, como Deus disse a Caim: o teu desejo será contra ti, cabe a você dominá-lo. E ele não dominou, conhecia Deus, mas também não permaneceu na sua palavra e terminou por matar o seu irmão. A Bíblia diz, irmãos, no Salmo número 23, você já deve conhecer bastante, não é este salmo muito bonito. No Salmo 23, no versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pedido do salmista é: Senhor, me guia, me mostra o caminho, me mostra a direção, para que eu não escolha por mim mesmo, para que a minha escolha não me faça dar com um lugar que não vai me levar à bênção, mas sim à maldição. Guia-me, Senhor, é o que todos nós precisamos. E como vamos receber essa direção? Na palavra de Deus. Na verdade que liberta, na verdade que me tira do engano e do erro. Então, há possibilidade de escolha. O livre-arbítrio está aí. Mas vamos exercê-lo de acordo com a palavra, com aquilo que a gente aprende e permanece nela. Eu te dei aqui vários exemplos de escolhas erradas, de pessoas que conheciam a Deus, mas escolheram erradamente. Pessoas que tiveram bons exemplos, mas decidiram fazer o mal. Mas também há na Bíblia alguns exemplos de gente que escolheu corretamente. E quando a gente escolhe corretamente é porque nós usamos os critérios de Deus. Quer ver um exemplo? Está na vida de Moisés. E eu quero ler o texto em Hebreus, capítulo 11, o texto da Galeria dos Heróis da Fé, capítulo 11, do verso 24 ao verso 25. Está escrito assim sobre Moisés: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Qual foi a escolha de Moisés? Foi a escolha certamente mais difícil. Por quê? O que ele preferiu? Ele preferiu sofrer. E preferir sofrer não é muito bem entendido, né, por nenhum de nós. O que você prefere? Eu prefiro sombra e água fresca, né? Eu prefiro bênção, eu prefiro desfrutar de coisas maravilhosas. E ele tinha tudo para isso, porque era o neto de Faraó, o neto adotado de Faraó, que vivia no palácio real e que poderia ter acesso a tudo do bom e do melhor para o resto de sua vida. Mas ele fez uma escolha, a livre escolha que todos nós temos da parte de Deus. E na escolha que ele fez, a Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, ao invés de usufruir prazeres que seriam temporários no pecado na casa de Faraó. Então, aqui existe o que é temporário e aquilo que é permanente. O temporário pode ser bastante prazeroso, mas o permanente fala de vida eterna, aonde passaremos a eternidade. Como diz o princípio da palavra de Deus, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aonde passará você a eternidade? O que adianta ter todo o lucro do mundo, ter todas as vantagens, ter todo o conforto, e no final, uma eternidade longe da presença de Deus? Então a escolha de Moisés é a escolha da verdade. Conheça a verdade, e a verdade te liberta. Por quê? Porque você escolherá
não de acordo com a tua mente, com os teus olhos, porque humanamente falando, qual é a escolha racional? Ora, Deus me abençoou, Deus me colocou na casa de Faraó, para ser criado a leite e biscoito. Deus está me dando tudo do bom e do melhor. Deixa eu aqui mesmo. Para que eu vou jogar fora essa bênção? Essa seria a escolha natural, da mente humana, racional, razoável. Mas a escolha de Moisés, ela não é razoável. Não, eu prefiro ser maltratado com o povo de Deus. Não é uma escolha razoável, mas é uma escolha verdadeira, baseada na verdade de Deus, e que leva Moisés a ser quem ele foi, não apenas um neto de Faraó, mas o homem que Deus usou para libertar o seu povo. Então, são escolhas que podem determinar toda a nossa vida, que podem determinar se seremos livres ou prisioneiros. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No mesmo texto, em Hebreus, no capítulo 11 também, no versículo 8, tem outro exemplo de alguém que escolheu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Houve um chamado, Abraão ouviu a voz de Deus e foi. Para onde você vai? Não sei. O que vai ser de você lá? Tenho a mínima ideia. Como é que você vai se sustentar ali? Não sei mesmo. E aí, como é que vai ser? Também não sei. Mas Deus mandou? Deus mandou. Então eu vou. Não é racional. Porque a gente, quando faz uma escolha dessa, a gente vai pesquisar. Será que esse lugar é bom? Será que ali vai ter emprego? Será que ali eu vou conseguir prosperar? Vou conseguir pelo menos me sustentar? Esse é o racional. Mas a Bíblia não está falando do racional, mas está falando da obediência. A obediência à palavra de Deus e aos seus princípios. Eu conheço, eu permaneço. Se eu permaneço, verdadeiramente sou seu discípulo e, como consequência, conheço a verdade. E a verdade me liberta. Por que Abraão se tornou Abraão? Porque ele obedeceu. Porque ele fez a escolha certa. Deus mandou ir e ele não questionou. E ele apenas e simplesmente ele foi, como diz a Bíblia, sem saber para onde ia. Sem conhecimento prévio das condições. Apenas obediência. Aí a Bíblia depois vai dizer, quando Paulo escreve aos Gálatas, que Abraão é o nosso pai na fé. Por quê? Porque ele escolheu obedecer. Porque ele escolheu o caminho da verdade. Ele conheceu a verdade e a verdade o libertou. O libertou do engano, o libertou de escolher um outro caminho, de viver uma outra vida que não era aquela que Deus planejou para ele. Veja outro exemplo, irmãos. José também fez várias escolhas ao longo de sua vida, mas uma delas que ficou marcada, quando você lê lá em Gênesis 37, na história de José, do Egito, né? Quando ele está trabalhando na casa de Potifar, como aquele administrador da casa, né? E a mulher de Potifar, você conhece a história? Dá em cima de José. E dá em cima mesmo, né? Ela chega a agarrá-lo para levá-lo para a cama. E naquele momento José fez uma escolha. Ele escolheu não querer o programinha com a esposa do patrão. Escolheu bem ou mal? O que você acha? Agora, teve consequências. Por isso, ele foi preso. Ele foi primeiro caluniado e depois ele foi preso. Mas Deus nem um momento o abandonou, porque a verdade sempre vai reinar. O caminho da verdade é sempre o melhor. O caminho da verdade é sempre libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. José conhecia a verdade. Veja bem a circunstância, ele está sozinho com a mulher dentro de casa. A mulher está querendo, ele não está forçando nada. Ninguém saberia
Certamente poderia começar ali um caso de vários encontros escondidos que Potifar nunca ficaria sabendo. Mas há alguém no céu que sabe. Mas há alguém que ele não quis trair. Não foi somente Potifar. Ele não quis trair ao seu Senhor. Então, a escolha é baseada na verdade. E aí, ela liberta. Ela libertou José. Embora por causa disso, ele tenha ido para a cadeia. Mas mesmo na cadeia, José era livre. Mesmo na cadeia, ele se torna o melhor prisioneiro, a ponto do carcereiro entregar a chave das celas nas suas mãos. Veja como a verdade liberta, não é, irmãos? Conheça essa verdade, pratique essa verdade, e ela certamente vai te libertar, inclusive dos erros do teu coração. E isso é algo que eu sempre falo aqui, o coração do homem é enganoso. Então para com esse negócio de dizer sentir no meu coração. Essa frase me dá arrepio. Né? Sentir no meu coração. Tem lá um bicho enganoso dentro do teu peito e você está dando ouvidos ao que ele disse. Então isso é um perigo enorme, né? Talvez José, talvez Moisés, se fosse ouvir o coração, o que o coração diria? Pega a mulher de Potifar. Vai ouvir o coração, o que o coração diria? Moisés, aproveita a casa de Faraó, vai que é tua, Moisés. Está na bênção. É ou não é? Então não ouça o coração, ouça a verdade. E à medida que você ouve a verdade te liberta. Outro princípio que eu deixo para você, não perca as oportunidades que Deus coloca na sua vida. Há um princípio de verdade nisso também. Vamos ler Lucas 18. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, tem uma história também bastante conhecida, que é a história do cego de Jericó. Lucas 18, do 35 ao 42. E aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Veja, o que esse texto tem para me ensinar? Há uma oportunidade. Deus oferece oportunidades para nós. Nós estamos diante de várias oportunidades. Oportunidades que podem levar a gente à bênção ou à maldição. Depende da escolha, como você já ouviu no início da mensagem. Mas agora está o cego de Jericó, diante da única oportunidade da sua vida, e não teria outra. Uma oportunidade de ouro. Jesus está passando exatamente no lugar onde ele se encontra. Eu não vou perder a oportunidade. Como diz a Bíblia, busque ao Senhor enquanto está perto. Agora é hora de buscar a Deus. Deus está perto. Deus está conosco. Jesus, Emanuel, Deus conosco. Jesus está disponível. Jesus está próximo. A hora é agora. A hora é agora. A oportunidade é hoje. Então faça como o cego de Jericó. Aproveite a oportunidade. Quando ele ouviu, ele começa a gritar, ele começa a clamar misericórdia, ele grita tanto, e os outros mandam ele calar a boca, ele continua gritando, até que Jesus então o chama. Chegou o dia dele, chegou o dia da cegueira ficar para trás, chegou o dia de recuperar a vista, de enxergar, chegou o dia da libertação. Conheceu Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conheceu Jesus, conheceu a verdade. Conheceu a verdade, foi liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Naquele dia,
ele deixou de ser o cego de Jericó, porque conheceu a verdade e foi liberto por essa verdade. Jacó também é outro exemplo de alguém que não perde a oportunidade. Aquele encontro que ele tem com o anjo do Senhor e se desenvolve aquela luta, não é? Que a Bíblia narra, aquele momento de angústia que se transforma numa batalha. Ele não perde também a sua oportunidade. A Bíblia diz que ele se agarra ao anjo e diz: eu não te deixo ir embora enquanto você não me abençoar. Esses exemplos que tem que ficar para a nossa vida, irmãos, são verdades de Deus que a gente precisa trazer para a gente. Não vou permitir que passe a minha chance. É a chance da minha vida. Eu estou aqui diante do anjo do Senhor. Então eu não vou embora se eu não for abençoado. Essa insistência, essa determinação é o que falta em muitos de nós. E aí por isso que muitos estão aprisionados, né? Conhecem, entre aspas, a verdade, mas não são libertos. Por quê? Porque não permanecem na palavra de Deus. A permanência é que produz o conhecimento da verdade, que verdadeiramente liberta. E a gente precisa usar esses exemplos para a nossa vida, para as nossas atitudes do dia a dia. Todo mundo quer sucesso, não é? Todo mundo quer ser bem-sucedido. Só que a gente às vezes esquece que sucesso é um conjunto de fatores. O sucesso, ele vem de talento, de preparo e de oportunidade. Você tem que ter talento, é bom, talentos são dons que Deus nos dá. Você tem que se preparar, isso também é muito bom, mas tem a oportunidade. Quantas pessoas você conhece que têm talento enorme? Às vezes eu vejo isso, principalmente hoje, vou dar um exemplo aqui do mundo da música. Irmãos, quanta porcaria tem no mundo da música, você já viu ou só eu que vejo? Hein? Que faz sucesso, ganha um dinheirão, estoura no YouTube, em tudo que é lugar, né? A pessoa caneta azul. Imagina, irmãos, quantas coisas. E ali, teve ali uma oportunidade, a pessoa pegou aquela oportunidade e foi. E de repente você vê num barzinho, num restaurante, um cantor muito melhor, né? Uma pessoa cantando maravilhosamente bem, na igreja, quantos cantam maravilhosamente bem, mas não teve a oportunidade, tem o talento, né? Existe ali, certamente, até o preparo, mas não teve a oportunidade. E aí não faz o sucesso que é tão desejado. Então eu preciso aprender a aproveitar a oportunidade. Porque se eu conhecer esse conceito na palavra de Deus, eu vou evitar as frustrações na minha vida. Às vezes há muita gente aprisionada por frustração, porque não aproveitou as oportunidades que apareceram diante dela. E depois tem uma velhice inteira para se lamentar. Ah, se eu fosse mais jovem. Ah, se eu tivesse novamente as oportunidades que eu tive. Só que o tempo não volta atrás, irmãos. Aproveite agora as oportunidades com os conceitos da verdade de Deus. Não as oportunidades do engano, que o diabo também está sempre pronto, né, para te oferecer de bandeja. Mas se há uma visitação de Deus, não perca a oportunidade, faça como o cego de Jericó, sai gritando atrás de Jesus, né, irmão? Faz como Jacó, agarra o anjo, não deixa ele embora, antes de você ser abençoado. Mas isso é uma decisão, isso é uma atitude. Outro princípio que eu deixo para você também da verdade que liberta, está num princípio que a gente encontra várias vezes na palavra de Deus, que é o princípio de semear e colher. E esse princípio se aplica a diversas áreas, não só a parte financeira, mas a diversas áreas da nossa vida. Então, não deixe de semear. Por quê? Porque semear há uma garantia de que você vai colher. Semeou, vai colher. Tanto para o bem, quanto para o mal. Mas eu não posso deixar de semear. Porque
há colheitas na minha vida e eu preciso que essas colheitas sejam boas. Então, se hoje olho para a minha vida e estou colhendo, todos nós estamos colhendo alguma coisa. Aquilo que você está colhendo hoje é porque você semeou há algum tempo atrás, seja algo bom ou seja algo ruim. Aquilo que hoje é a sua colheita foi gerado há um tempo atrás. Então vamos imaginar, eu não estou gostando do que eu estou colhendo hoje. Pode ter gente assim aqui, não precisa levantar a mão, mas talvez você esteja nessa situação. Hoje, agora, eu estou colhendo certas coisas que não estão me agradando nem um pouco. O que você tem que fazer? Olhe para trás. Veja o que você plantou lá atrás. E comece a partir de agora a plantar algo diferente na sua vida. Se você hoje não gosta do que está colhendo, não há o que fazer agora, imediatamente. Mas há o que fazer para melhorar o que você vai colher no futuro. O que está colhendo hoje já está colhendo, porque já é fruto do que foi plantado lá atrás. Então olha para trás, é como disse Jesus, olha para trás, vê aonde caiu, se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Faz novamente melhor. Produz agora de uma maneira mais eficiente, planta com mais qualidade, para que daqui a algum tempo você melhore a colheita. O problema é que a gente quer melhorar a colheita hoje, não tem como melhorar a colheita hoje. Porque ela é parte de uma lei de Deus. De Deus não se zomba, o que o homem semear, ele colherá. Então o que eu colho hoje não há como mudar. Para de tentar mudar o que você está colhendo hoje, mas mude sim o que você vai colher amanhã, plantando hoje algo diferente. Mude o que você vai colher daqui a algum tempo, começando hoje uma plantação diferente. Pare de gastar energia tentando mudar o que está colhendo agora, porque agora é o que você plantou, e o que plantou vai colher. Não tem como mudar esse princípio de Deus. Veja o que a Bíblia diz em 2 aos Coríntios, capítulo 9, texto conhecido. 2 aos Coríntios, capítulo 9, no versículo número 6, está escrito assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Aí o princípio de Deus. Então, eu semeio e colho na mesma proporção daquilo que eu realizei. Veja outro princípio em Gálatas, logo depois de 2 aos Coríntios, Gálatas, capítulo 6, que eu já citei para você, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, estão diante de nós propostas de sementes. A que eu usar, eu vou colher da mesma espécie. E o que eu fizer, certamente voltará da mesma forma que eu plantei. Então, o conselho de Deus para mim é plantar. Plantar com abundância para colher com abundância. Plantar coisas boas para colher coisas boas. É um princípio. Se eu conheço essa verdade, eu sou livre. Eu sou livre das decepções que o mundo acaba me apresentando. Outra coisa importante está em Provérbios. Veja, mais um princípio da palavra de Deus. Provérbios, capítulo número 18, versículo 21. Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Para você entender que quando falamos de semente, não falamos apenas da parte financeira, mas o que você planta também com aquilo que você fala. Segundo a Bíblia, as palavras se tornam como sementes. E você acaba colhendo resultados daquilo que você planta com a sua fala. Quantas vezes, fala para você mesmo, não responde para mim, você já enfrentou problemas por causa de bobagens que você falou? Pensa nisso agora. Quantas vezes você já enfrentou consequências ruins
de besteiras que saíram da sua boca. Foram sementes que foram plantadas e que você, invariavelmente, pela lei de Deus, pelo princípio apresentado, vai colher. Então, cuide também daquilo que você anda dizendo. Conheça essa verdade e seja livre. Seja livre de amargura, seja livre de arrependimentos futuros, de lamentos. Ah, olha o que eu estou colhendo. O que você colhe hoje foi o que você plantou. Mude o que você planta para que daqui a algum tempo você comece a colher coisas diferentes. E para terminar, meus amados, eu preciso também passar para você um outro princípio da palavra de Deus que vai também nos libertar de muitos enganos. Veja o que diz a Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Eu preciso ser igreja do Senhor. Esse é um princípio. Deus nos chamou para sermos igreja. Ter igreja é diferente de frequentar igreja. Não confunda uma coisa com a outra, não é? Frequentar igreja não quer dizer que você é igreja. Então, isso é uma experiência individual. Em Mateus, capítulo 25, nós encontramos aqui, até o versículo 13, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. As virgens, todas juntas, esperando a volta do Senhor. Como disse Jesus sobre a igreja, o joio e o trigo convivem juntos até a consumação dos séculos. Na consumação, o joio é separado do trigo. Nesse momento existe a separação. Até lá, convivem juntas. As virgens estavam todas juntas, mas quando chega o noivo e a porta se fecha e elas voltam, o que diz o noivo para elas? Não as conheço. Como eu tenho dito a você desde o início da mensagem, mais importante do que você conhecer Jesus é Jesus te conhecer. Eu falei de Judas, eu falei de tantos outros personagens bíblicos aqui que conheceram Deus, mas Deus não os conhecia. Jesus está dizendo: não sei quem você é, não te conheço. Como ele ensinou, muitos naquele dia virão e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome, usamos o teu nome para profetizar, para pregar, para curar enfermos, para expulsar demônios. E ele vai dizer: quem é você? Você usou meu nome? Meu nome é poderoso mesmo, hein? Mas você, eu não sei quem você é, não. Eu não conheço você. Então, mais importante do que conhecer Jesus é que Jesus me conheça. É que Ele conheça quem somos nós. E isso só vai acontecer quando eu deixar de ser um frequentador de igreja e quando eu me tornar igreja do Senhor, corpo de Cristo. É isso que todos nós precisamos ser. E isso acontece debaixo, como diz João na sua primeira epístola, vamos ler, 1 de João capítulo 1, do verso 5 ao verso 7. Ora,
A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Termos igreja significa termos comunhão uns com os outros. Não significa estarmos juntos numa sala. Isso não nos transforma em igreja. Mas isso, nós somos igreja quando estamos na luz e mantemos comunhão uns com os outros. Isso nos diferencia do joio, que está no mesmo lugar, apenas esperando o dia de ser cortado, o dia de ser eliminado. Conheça a verdade, e a verdade te libertará. Permaneça na verdade, para você ser verdadeiramente discípulo de Jesus. É isso que significa essa palavra. Talvez você já tenha ouvido e repetido várias vezes esse versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o Espírito Santo tenha te dado essa noite mais entendimento a respeito do que isso significa. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos cada vez mais te conhecer e ser conhecidos pelo Senhor. Queremos, Deus, praticar e permanecer na tua palavra, porque é isto que nos faz verdadeiramente discípulos, não apenas frequentadores de um culto, mas discípulos que aprendem com o Senhor. E porque aprendem, conhecem a verdade da tua palavra. E porque conhecem, estão libertos do erro, do engano, da tristeza, da dor, da decepção, da frustração, de tantas outras coisas. A tua palavra nos liberta. Senhor, fala ao coração do teu povo. Liberta pessoas aqui essa noite, na medida em que elas se envolvam cada vez mais com o Senhor, em que elas pratiquem a tua palavra e a conheçam, que elas sejam livres de todo mal. É o que eu te peço, meu Deus, entregando a minha vida e a vida de cada irmão em tuas mãos e orando junto com eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.